Principais características do método Quicksort. O Quicksort é um algoritmo de ordenação que trabalha de forma recursiva e que usa o método dividir para conquistar, ou seja, dividiremos o vetor para conseguir ordená-lo. Em suas características, o Quicksort trabalha de forma interna, que não é necessário memória secundária. É do tipo in-place, a ordenação é efetuada em sua própria sequência sem utilizar sequências adicionais. Não estável, ou seja, ele não mantém a ordem relativa das chaves e não é adaptativo. Sua complexidade, no pior caso, é big O de n ao quadrado. No caso médio e no melhor caso, chega a ser big O de n log de n. E sua eficiência depende da escolha do pivô. É possível escolher qualquer pivô para seu algoritmo, mas a eficiência irá depender dessa escolha. A escolha de um pivô ruim fará com que o algoritmo possa ter um custo bem maior. Então, para este exemplo, sortearemos números aleatórios dentro de um vetor. Após o vetor preenchido, pegaremos o primeiro elemento e o último elemento do vetor. Uma vez escolhida a forma de coleta do pivô, não poderemos mais alterá-la. Faremos a soma dos dois elementos e a divisão por 2. O resultado será o pivô. Agora que temos o pivô, iremos ordenar o vetor de forma que todos os elementos menores que o pivô fiquem à sua esquerda e os maiores à sua direita. Criaremos duas variáveis i e f para marcar o início e o fim do vetor, sendo que após cada interação iremos diminuir o final em uma unidade e acrescentar ao início uma unidade. Então, o que temos que fazer é comparar se o elemento da posição i é maior ou igual ao pivô. Se for menor, acrescentaremos uma unidade à variável i. Se for igual ou maior, não acrescentamos, pois achamos o vetor. De maneira contrária, faremos com a variável f. Se o elemento da posição f for maior que o pivô, iremos subtrair uma unidade, e se for menor, teremos achado o elemento. Faremos a comparação. O elemento da posição i é maior ou igual ao pivô, que é 6. 7 é maior que 6, então achamos o elemento. Passaremos agora para o elemento f. O elemento f é menor que 6, 5 é menor que 6, então trocaremos os dois e diminuiremos o f e acrescentamos o i. Da mesma forma faremos com o restante. 3 é maior ou igual a 6? Não, então acrescenta mais uma unidade à variável i. 1 é maior ou igual a 6? Não, então i recebe mais 1. 2 é maior ou igual a 6? Não, então i recebe mais 1. 4 é maior ou igual a 6? Não, então i recebe mais 1. 6 é maior ou igual a 6? Sim, então faremos da mesma forma com o f. 8 é menor que 6? Não, então diminua uma unidade do f. 6 é menor que 6? Não, ele é igual, mas f só é válido se for menor. Diminua de novo. 4 é menor que 6? Sim, então achamos. Perceba que f e i se cruzaram, então está na hora de separar os vetores. Agora que temos dois vetores diferentes, usaremos novamente os mesmos métodos usados anteriormente, a busca do pivô e a troca dos elementos até dividir os vetores. Isso se repetirá até sobrar somente os vetores com apenas um elemento.
Ao final, quando todos os vetores tiverem apenas um elemento, teremos algo parecido com a árvore, e tudo que resta é juntar os elementos novamente. Em suas características, trabalha de forma interna, que não é necessário memória secundária, in place, que em sua ordenação é efetuada em sua própria sequência sem utilizar sequências adicionais, estável, ou seja, ele mantém a ordem das chaves e não é adaptativo. Em sua complexidade, no caso médio e no pior caso, temos uma função de custo big O de n ao quadrado, e no melhor caso uma função de big O de n. Agora sortearemos um vetor com 8 números para depois ordená-lo usando o método insertion sort. Na primeira interação, pegaremos o primeiro elemento deste vetor, que neste caso é 6. Como só temos um elemento, o vetor encontra-se ordenado. Segunda interação, adicionaremos o número 2. Ao adicionar o elemento, comparamos se o elemento da frente é maior. Se for, copiamos o elemento da frente para uma casa atrás. Ou seja, no caso do 6 que está na posição 0, ele passará para a posição 1 e o número adicionado pulará uma casa. No caso do elemento 2, que estava na posição 1, passará para a posição 0. Agora, como não existe elemento à frente, passaremos para a próxima interação. Terceira interação, adicionar o elemento 1. O elemento 1 que está na posição 2 é menor que o elemento 6 que está na posição 1, então passamos o 6 para trás. Já que o número 1 é menor que o número 2 que está na posição 0, passaremos o 2 para trás e o elemento 1 assume a posição, pois não há nada na frente. Quarta interação, adicionou o elemento 4. Usando o mesmo processo, farei novamente as comparações. Como o elemento 4 na posição 3 é menor que o elemento 6 na posição 2, então passamos o 6 para trás. Agora comparamos o elemento da posição 1. Como 4 não é menor que 2, então não trocamos. Se sabemos que o vetor está ordenado, não é necessário fazer mais comparações. Quinta interação, pegamos o elemento 7. Agora, ao comparar o elemento com o da frente, vemos que 7 é maior que 6, então deixamos do jeito que está. Próxima interação. Sexta interação, elemento adicionado 3. 3 é menor que 7, então copio 7 para trás. 3 é menor que 6, então 6 vai para trás. 3 é menor que 4, o 4 vai para trás. 3 é maior que 2, então achamos sua posição. Próxima interação. Sétima interação, elemento adicionado 5. 5 é maior que 7, então copio 7 para trás. 5 é maior que 6, então copio 6 para trás. Agora, quando comparamos com o 4, vemos que ele é maior, então achamos sua posição final. Oitava e última interação, elemento adicionado 8. Como 8 já é maior que 7, ele fica na última posição do vetor. Como não temos mais elementos no vetor, note que ele já está ordenado. Olá, agora irei explicar como é feita a implementação do método quicksort. Bom, primeiro criamos a classe do método quicksort, kick. Aí agora temos que ter um vetor para ser ordenado. Então primeiro criamos o método main e criamos o vetor. Int vetor recebe new int. Bom, agora aqui escolhemos o tamanho do nosso vetor. O tamanho que eu vou escolher será 10. Após o vetor criado, iremos sortear alguns números para preencher esse vetor. For int i recebe 0, enquanto i menor que vetor ponto length i mais. Bom,
Agora a gente vai preencher vetor i recebe. Vamos usar a biblioteca math ponto random para sortear números de 1 a 10. Sim, aqui temos que adicionar um cache. Agora veremos se o vetor está realmente preenchido. Parede, e mais recebe vírgula. Pronto. Nosso vetor está devidamente preenchido. Aí agora iremos criar um método separar que retorna um inteiro. Separar. Bom, separar terá como parâmetros um vetor de inteiros, vetor, droga, e duas variáveis, início e fim. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui teremos que criar o pivô. Nessa parte eu tentei usar o pivô que eu expliquei no vídeo anterior. Pivô. Mas não deu muito certo. Então eu pesquisei um pouco na internet e resolvi usar o primeiro elemento do vetor. Então, vetor, pivô recebe vetor, ponto, início. Vamos ver. Deixa eu ver o que mais. Sim, criaremos duas variáveis de referência para início e fim. Int i recebe início, vírgula, int f recebe fim. Agora a gente vai comparar se o início é maior que o fim. Enquanto for menor, a gente tem que fazer aquele cálculo lá que eu mostrei a vocês, que é receber o início recebe mais um e o fim sempre diminui. Se não, ele faz a troca dos dois elementos. Então, vamos ver. While enquanto i maior ou igual a f, faça isso. Agora o que ele deve fazer? Deixa eu ver. Bom, agora a gente testa se o primeiro elemento do vetor é maior que o pivô. Se ele for maior que o pivô, a gente troca. Se não for, se ele não for maior que o pivô, a gente só incrementa mais uma unidade na variável i, e então passa para o próximo elemento do vetor, certo? Então, vetor i pivô Bom, se não for, i recebe mais. Se for, no caso, i recebe mais. Aí agora a gente vai fazer com a variável f, que seria o fim do vetor. Else if
vetor f maior que pivô. Se isso acontecer, f vai decrementar mais um, f menos menos. Bom, se ele não for menor que o pivô, não, se não for menor que o pivô, for maior que o pivô e o f for menor que o pivô, a gente deve trocar os elementos. Então, faremos else criamos uma variável auxiliar int, eu vou chamar aqui de troca. Troca recebe vetor i, lembrando que eu estou com a cola aqui do lado. E faremos a troca, vetor, a troca do elemento i irá receber vetor f, e vetor f receberá troca. Após feito isso, a gente vai incrementar i e decrementar f. I mais e f menos menos. Bom, com isso a gente termina a primeira parte do while. E agora a gente faz o seguinte: vetor recebe início, recebe vetor f e vetor f recebe pivô. Após isso, a gente retorna a variável do final, vetor f, ponto e vírgula. Bom, esse método ele servirá para separar os dois vetores. No caso, a gente terá um vetor completo. Quando o início e o fim se cruzarem, como eu havia falado no slide anterior, a gente terá que separar os vetores, para poder ordená-lo, certo? Aí agora a gente vai criar um método que vai ser chamado esse. Será public void. Eu vou chamar aqui de quicksort mesmo. Quicksort. Que também receberá um vetor. Int. Vetor. Receberá um início. Início. Int início. E int fim. Bom, aqui testamos se o início é menor que o fim. Se início menor que fim, faça. Aqui a gente chama o pivô. Int pivô. Esse pivô ele será o retorno desse método separar que a gente criou. Então, separa, deixa eu ver, sim, o início do vetor, início e fim. Droga. Início e fim, ponto e vírgula. Aí agora, como o quicksort é um método recursivo, ele vai sempre se chamar até o problema ser resolvido. Então, o que faremos? Quicksort, passando o vetor, o mesmo início
E o fim será o pivô menos 1. Novamente chamaremos de novo, pois como ele se separar em dois, como um vetor só irá se separar em dois, teremos que chamar para o lado direito e para o lado esquerdo. Aí agora clique, vetor. Agora o início será o pivô mais 1. E o fim será o fim mesmo. Bom, agora nosso método está criado. Iremos chamar ele Bom, agora chamaremos o método Quicksort. Ponto clique, passando o vetor. O início será sempre o primeiro elemento, será o elemento da casa 0, e o fim será o último elemento do vetor, ou a quantidade de elementos que o vetor terá. Vetor ponto length menos 1. Aqui eu vou imprimir antes e depois de ordená-lo. Depois de ordená-lo. Solta. Acessou. De ordenado. Aí duas linhas para separar os dois. E vejamos se está ordenado. Temos um erro aqui. Qual é? Início e fim. Tem outro aqui. Adicionar um retorno. Eu não tinha saído do ali não. Não tinha saído do elf. Tenho que sair do while. Deixa eu ver. Sair do else. E sair do while. Depois que sair do while, ele fará isso aqui. Não tenho mais nenhum erro. Irei executar agora. No começo, o vetor ordenado da gente era 9, 0, 9, 2, 6, 3, 6, 5, 3, 1. Depois de ordenado, o vetor da gente passou a ser 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 9 e 9. Como pode ver, a gente tem 2 de 6 e o vetor está ordenado. Bom, chegou a vez agora do Insertion Sort. Tentarei mostrar como é feita a implementação desse método. Primeiro vamos criar a classe insert criamos a classe
Agora criaremos um método public void ins que recebe um vetor de inteiros, vetor Bom, com esse vetor de inteiros, a gente vemos primeiro os números criados, vasculhamos primeiro o vetor for enquanto int i recebe 0, enquanto o i for maior que vetor ponto length ponto e vírgula e mais. Bom, dentro desse vetor, dentro desse for, a gente precisa armazenar o elemento da variável i. Então, int arm de armazenar, o auxiliar, v i ponto e vírgula. Agora a gente cria novamente um outro for dentro, for será o contador x recebe i menos 1 enquanto x menor ou igual a 0, ponto e vírgula, x menos. Se isso acontecer, a gente testa se vetor x é menor que a. Se o elemento da vez for menor que o primeiro elemento, se o elemento da vez for, droga, não cliquei no kick, aqui, faremos a troca, vetor ponto x mais 1 recebe vetor x e vetor x recebe a. Bom, nosso método está criado. Veremos se ele funciona. Vou criar um main aqui para poder testá-lo. Ou melhor, irei copiar o main do método quicksort. Aqui eu troco para insert. Insert A, recebe new, insert. E aqui eu vou passar o vetor. A ponto ins. Aqui será do mesmo jeito. Criarei um vetor de 10 elementos. Escolherei 10 números para esse vetor. Aqui eu estou imprimindo antes para ver como está a sequência. Aqui estou ordenando a sequência. E aqui será depois de ordenado. Depois de usar o método do inserção direta.
Vamos executar. Aqui. Números sorteados. 0, 2, 4, 3, 5, 6, 6, 5, 2, 6. Depois de executado, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Bom, eu diria que está organizado.